texto que acabamos de ler, os versículos que acabamos de ler, é nada mais, nada menos que uma parábola de Jesus Cristo. Jesus, ele conta a parábola que ficou mais conhecida como a parábola do filho pródigo. E nesse sermão, Jesus também conta mais duas parábolas para completar. Lemos a última. Mas se você ver o texto, você vai ver, ainda no capítulo número 15, que há mais duas pequena parábola que Jesus conta para aquele público. Que público era este que Jesus está ministrando? Era um público adverso. Havia ali discípulo, havia ali pessoas comuns, e havia ali fariseus e doutores da lei. Sabemos que quando Jesus ministrava a palavra, não só estava no meio aqueles que precisavam de uma libertação e de uma cura, não só eles estavam no meio da multidão, mas havia juntamente com ele pessoas adversas e um número pequeno de pessoas que estavam também no meio para testar, para ouvir, para buscar falha naquilo que estava sendo ministrado, que é essa pequena parte de doutores da lei, fariseus e muitos outros que haviam ali, que procurava falha na pregação, que procurava ver como ele estava vestido, e procurava ver se havia alguma heresia sendo ministrada, para que fosse pego no tendão de Aquiles, se é que ele tinha, para que dali se criasse uma narrativa ou uma heresia, para que Jesus fosse apedrejado, para que Jesus fosse lançado de alguma montanha daquelas, para que Jesus fosse crucificado. Muitas vezes ele foi testado, muitas vezes lhe foi feita muitas perguntas, mas sempre que alguém lhe fazia pergunta, Jesus, com uma sabedoria fora do comum, fora do normal, ele se saía bem todas as vezes que era testado. E neste dia da parábola do filho pródigo, não foi diferente. Ali estava uma multidão de pessoas sedentas, mas ali também estava uma multidão de pessoas que estava tão somente para procurar erro, que estava tão somente para apontar o dedo, que estava tão somente procurando uma falha na ministração. E Jesus, ele lança a pérola. Jesus conta primeiro a parábola da ovelha perdida. Um homem ou um pastor do Oriente que tinha 100, e uma foi deixada para trás, e ele foi e botou elas no aprisco e foi ao encontro da uma que estava perdida, e quando encontrou, ele festejou. Jesus também, ele lança a segunda pérola, a parábola da dracma perdida. Dracma, uma moeda romana que valia, equivalente ao salário de um dia. E Jesus diz que esta mulher, ela tinha 10 e perdeu uma das que ela lhe possuía.
E há quem diga, ou a tradição diz, que esta uma que foi perdida, era de suma importância que fosse achada, que fosse encontrada. E ela perde dentro de casa. E era preciso que fosse encontrada porque representava muito para aquela mulher que a perdeu. Há quem diga em algumas tradições que aquilo era como se fosse uma passagem de volta para casa para ela. Toda mulher, quando se casava na época, os pais lhe davam uma passagem de volta e era uma segurança para ela. E há quem diga que foi por isso. É claro que há muitas outras tradições que explicam. Há quem diga que foi por isso que ela, quando encontrou, ela chamou as vizinhas, as amigas e promoveu uma festa. Glória! Aí então Jesus entra na parábola que outra hora acabamos de ler, do filho pródigo. E eu quero ficar dentro dela nesta noite, que foi o que mais me chamou a atenção, e foi o texto que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estar ministrando aqui nesta noite. A Bíblia diz que o filho mais moço aqui na história, ele chamou o pai e disse: pai, dá o que me pertence, porque eu quero ir embora. Só que algo me chama a atenção aqui. Parece que ele não tinha uma vida difícil dentro de casa, dentro da fazenda. Eles viviam bem aqui dentro. O seu pai era rico, o seu pai tinha condições e lhe proporcionava uma vida em abastança. Você pode ver, o pai não era ruim, o pai era um homem maravilhoso. Como eu sei disso? Quando eu começo a olhar para a história e vejo a forma que ele tratava os dois. É claro, tem muitos pais por aí que são cruel, que são severos, mas porém o dono da fazenda era um homem bom, se é que eu posso dizer isso. Era um homem bom. Você pode ver que quando o filho disse: pai, me dê o que me pertence aqui, que eu quero ir embora. Antigamente, no Oriente, quando se dividia uma herança, para o filho mais velho ia 2%, mas para o mais novo 1%. Então foi-lhe dado 1% da sua fazenda para que ele fosse embora. Só que eu quero abrir parênteses esta noite para falar o seguinte: quando na tradição dos judeus, quando o homem lhe pede a sua herança, já que a herança é dividida depois da morte dos seus pais, quando lhe é pedido a herança, é como se aquele que pediu a herança ainda com seu pai vivo estivesse dizendo: eu quero que o senhor morra. É uma falta de reverência terrível. Quando se pede a herança ainda com seu pai, já pensou? Você chega no meio da sua família, uma família grande, e você levanta sua voz e diz: eu quero chamar a atenção de todos aqui, nesta noite ou neste dia, eu quero pedir a parte que me cabe da herança que meu pai possui, ou da fazenda que meu pai possui. Muitas das vezes, às vezes, ou talvez o seu pai é um homem de muitas condições, mas aquilo é uma desfeita terrível, apóstolo. Aquilo é uma desfeita fora do normal para o pai de família que tem 2 filhos e um deles lhe pede a herança ainda com ele vivo. É algo terrível. É como se você estivesse dando a própria sentença do seu pai. É como se você não tivesse feito nenhuma reverência durante toda a sua vida por ele. É como se você não respeitasse ele, dizendo: pai, me dá minha herança enquanto o senhor é vivo, porque eu vou partir. Mas a Bíblia diz que o que foi que o pai, o dono da casa, fez? Ele pegou 1% que lhe pertencia e lhe deu, e deixou 2% para o filho que ficava em casa. Quando você escuta eu dizendo que ele lhe deu 1%, talvez
100%. A terça parte dos anjos do céu desceu com ele. Mas é o suficiente para que em cada esquina tenha um ou dois demônios. E olha que não tem uma e nem duas esquinas. É o suficiente para em cada ponto estratégico do centro de Macumba esteja infestado de demônio. Nas matas virgens tem demônio. Na beira dos rios tem demônio. E tudo isso foi só 3% daquilo que tinha lá em cima. Ou seja, foi-lhe dado 1% de toda a sua fazenda. O pai tinha 3 e ele dividiu para 2% deixou porque ficou em casa. E 1% entregou na mão daquele que foi embora. Ele foi embora com muitas riquezas. Ele foi embora com muito dinheiro. Ele foi embora com toda a fazenda que lhe pertencia. A Bíblia diz que o pai entregou nas suas mãos e deixou que ele fosse embora para uma terra longínqua, estranha e distante. Ele pegou toda a sua fazenda e tudo aquilo que ele possuía e foi para um outro país. Aquele homem era um judeu, senão Jesus não contaria parábola. Ele foi para um país distante. A história diz que ele gastou todo o seu dinheiro e toda a sua fazenda com tudo que lhe bem parecia aos seus olhos. Diz o irmão mais velho que ficou em casa que ele gastou o seu dinheiro com prostitutas. Ele gastou o seu dinheiro com tudo que o mundo lhe podia lhe oferecer. A história diz, ou a tradição, que ele era alguém que não tinha experiência. Ele era alguém que não tinha experiência com o mundo lá fora. Por quê? Porque toda a sua vida foi dentro da casa. Quando ele sai gastando com tudo que ele lhe podia gastar. Ele sai gastando, vamos puxar para os dias de hoje. Ele saiu gastando nos bares. Ele saiu gastando a sua fazenda com coisas que não edificam um homem. Meu Deus. Ele gastou todo o seu dinheiro com prostituição. Ele gastou o seu dinheiro no álcool, na bebedice. Ele gastou o seu dinheiro com glutonaria.